bondade, e é por causa da sua bondade que nós estamos aqui. Não faz sentido algum nós estarmos reunidos num dia como esse, se não for para engrandecermos o nome do nosso Deus e reconhecer que Ele é poderoso, que tudo que nós temos vem dEle, e todas as coisas que sai de nós volta para Ele, porque o nome é dEle engrandecido, amém? Mais uma vez, uma alegria poder estar aqui nessa terça profética, Deus e os seus propósitos me movendo neste lugar ainda mais, nas terças proféticas, amém? É uma alegria poder estar aqui e poder me permitir abrir a minha boca e liberar uma voz profética que ecoa dentro da minha alma. Ela não tem a ver comigo, não tem nada a ver com aquilo que eu sou, mas tem a ver com aquilo que Ele tem feito na minha história, com as transformações que Ele tem feito na minha vida. E eu louvo a Deus por você que entendeu que Deus tem uma palavra para você. Você que veio com o coração sedento a ouvir a voz de Deus e não a minha voz, a ouvir ao comando dEle, a um decreto que Ele tem liberado sobre a sua história. Porque uma coisa eu posso garantir, com a presença dEle, nós sairemos daqui transformados, amém? Sairemos daqui transformados, não seremos mais os mesmos, em nome de Jesus. E a palavra que Deus colocou no meu coração. Obrigada, querido. É o Deus que muda decretos. Eu quero dizer sobre a sua vida que você chegou aqui com alguns decretos. Você chegou aqui com algumas vozes que ecoam dentro de você. Você chegou aqui com alguns comandos exalando dentro de você. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você vai sair daqui com novos decretos. Porque é um decreto do céu sobre a sua história. É um decreto do eterno já liberado para mim e para você. E sobre esse decreto do eterno não há mal, não há humanidade, não há palavras contrárias, não há política, não há governos, não há liderança. Não há pessoas que possam exalar uma palavra contrária. Porque o dia que Deus declara que há um decreto sobre a sua vida, é o dia que o céu se move, a terra responde e nós iremos manifestar a glória de Deus. É uma noite de decretos, é uma noite de romper barreiras, é uma noite de vivermos o sobrenatural, porque esse é o chamado de Deus para mim e para você, vivermos o sobrenatural aqui nessa terra em nome de Jesus. Vivemos o sobrenatural. Deus tem nos chamado, igreja. Nós não somos chamados para viver a naturalidade deste mundo, aquelas coisas que nos conformam, situações que nós nos apegamos. Nós somos chamados para viver um nível do sobrenatural, aquele passo que ninguém explica, aquele gesto que não se justifica, mas aquele caminho que somente é evidenciado pela palavra de Deus. É este lugar que nós somos chamados, e é claro que são poucos, porque a Bíblia diz muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque não são todos que se submetem a viver a palavra na essência. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz sobre uma renúncia, a palavra de Deus diz sobre uma entrega, a palavra de Deus diz sobre abster, a palavra de Deus diz sobre morte. Aqueles que levaram a mensagem até o fim, os apóstolos, homens, discípulos do Senhor que levaram a mensagem até o fim, todos eles tiveram uma morte difícil. Mas quando nós olhamos para a nossa história, nós queremos ter algo ainda sobrenatural, poder, mas nós não entendemos que os desafios da nossa vida vão nos levar mais perto de Deus. Então poucos eles entram neste caminho. Por isso que você está aqui hoje, porque você faz parte desse pouco. Mas a Bíblia diz que a bênção acompanha 1000 gerações. Uma maldição pode acompanhar 4, mas a bênção alcança 1000 gerações. Você, eu e você podemos ser pouco, mas eu e você somos vezes 1000. Então se eu e você somos vezes 1000, somos milhares e milhares que estamos aqui hoje recebendo essa palavra para entrar no sobrenatural e romper com as barreiras da nossa alma e ver Cristo aqui nessa terra, ver milagres. É tempo de avivar, é tempo de milagres, é tempo de maravilhas, é tempo do sobrenatural acontecer na tua casa, de línguas, de poder na tua casa. Ei, a tua casa não é um lugar qualquer, mas a tua casa é o lugar da habitação de Deus. Deus está liberando decretos hoje sobre a sua história, e o decreto da sua história vai mudar toda uma geração, e todos reconhecerão que Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Oh, aleluia. Ele é o nosso Deus. Celebre. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Oh, Espírito Santo.
Colossenses no capítulo 2, vocês podem acompanhar comigo, Colossenses 2 no versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Vou ler aqui na tradução de vocês ali, vamos acompanhar. Havendo riscado... você mudou agora, né? Obrigada. Então, vocês acompanharam? Vamos ler de novo. Acompanha agora, Lê. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa é uma mensagem que o apóstolo Paulo está escrevendo ali para a igreja dos Colossos e trazendo a memória deles de que eles tinham uma dívida. Havia uma dívida, e qual era essa dívida? A dívida é a dívida do pecado, é a dívida do erro, é a dívida que nos levava a uma condenação pelo pecado que adentrou sobre nós. Mas o apóstolo Paulo traz a eles a memória de que havia uma dívida, mas que agora ela foi paga, ela foi cancelada na onde? Na cruz. Naquele tempo, para a igreja, para aquele povo, as dívidas, quando as pessoas contraíam uma dívida, elas assinavam uma carta, como uma promissória. Hoje nem muito existe essas promissórias mais, né? Mas eles assinavam uma promissória e eles contraíam aquela dívida. Se eles não pagassem, eles seriam presos. E então, quando o apóstolo Paulo estava trazendo essa mensagem a eles, estava trazendo uma direção de que, olha, vocês podem ter cédulas de pendências, de dívidas que podem te levar por uma prisão, mas eu venho apresentar para vocês um Deus que quebra um decreto que você gerou para dar uma nova vida à sua história. Porque o que são os decretos, queridos? Decretos é uma palavra celestial que já foi estabelecida há milhares de anos na nossa direção. Mas como humanos, com a autoridade que Deus deu para mim e para você aqui na terra, Ele diz assim: aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. E os nossos comportamentos, as nossas formas, nossa forma de pensar, as palavras que ecoam da nossa boca, pela autoridade que Deus deu, elas começam a gerar decretos no reino natural. E eu preciso dizer uma coisa para você: o que Deus te deu, Ele não te tira. Porque Ele deu uma autoridade sobre as suas mãos de gerar decretos. Só que nós acabamos, e muitas vezes na nossa vida, gerando decretos e gerando palavras, um efeito no reino espiritual de palavras negativas. Porque afinal, olhamos para as circunstâncias da nossa história. E ao olhar para as circunstâncias, começamos a dizer mediante a circunstância: ah, não dá certo. Ah, para mim dá errado mesmo. Ah, eu já perdi tudo. Isso aqui é um caminho perdido. Ah, meu casamento é um caminho perdido. Ah, os meus filhos é perdido. Ah, meu ministério já não tem mais, já não tenho mais esperança. Eu não consigo mais lidar com as pessoas. Eu já não me sinto em paz. Eu já não tenho amor. E essas palavras começam a ecoar, virando pequenos decretos aqui na terra. Por que viram pequenos decretos? Porque o que Deus deu para mim e para você, Ele não vai tirar. Que é a autoridade de governo aqui nessa terra. Mas eu preciso que eu e você entendamos que esses decretos que nós liberamos são baseados na nossa natureza humana, na nossa naturalidade aqui que nos conecta a esse mundo. E isso nos torna cada vez mais próximos desse mundo. Quanto mais decretos nós vamos liberando a respeito das dificuldades que nós vamos vivendo na nossa vida, quanto mais palavras negativas nós falamos, e até mesmo aquelas palavras que outros liberam na nossa direção, vão gerando efeito na nossa vida. E talvez eu e você chegamos aqui hoje com alguns decretos por causa das situações mal sucedidas na nossa história, por causa dos resultados que nós não alcançamos, e nós possamos acreditar em alguns decretos. Mas Deus nos trouxe aqui porque Ele há de mudar a nossa história. Ele há de mudar decretos, porque Ele é um Deus que muda decretos. Ele é um Deus que restaura decretos, porque Ele deseja que o nome dEle seja engrandecido. Quando os decretos que nós estamos liberando não são decretos que geram vida na nossa história e na história de outras pessoas, Ele se interessa em mudar. Foi exatamente essa direção que o apóstolo Paulo deu para a igreja, dizendo: olha, a dívida foi cancelada. Foi cancelada a dívida. É como se tivéssemos uma dívida num banco, uma dívida de cartão, em qualquer outro lugar. Mas Deus entrou e falou: eu paguei essa dívida para você. Eu paguei. Nós tivemos uma responsabilidade por dívida, sim. Mas quando Deus ele decide mudar o decreto, Ele esquece até mesmo daquilo que você fez. Mas existe um ponto muito importante que eu e você precisamos chegar. E nós vamos entender em vários pontos na Bíblia que Deus não mudou o decreto porque Ele gosta. Deus não muda o decreto porque Ele tem
ele é sentimental igual a mim e a você. Ele muda decretos porque o nosso posicionamento vai determinar para isso. A nossa conduta diante de alguns decretos vai determinar. Porque da mesma forma que você chegou aqui com uma paralisação de um decreto, Deus está te movimentando para você ir para uma nova história, para um novo lugar, com um decreto novo, com uma liberação do céu sobre a sua vida, para você não se aprisionar com as coisas dessa terra, mas viver um sobrenatural, uma grandeza de Deus. Jesus, ele riscou toda a pendência que existia na nossa vida, mas por que é que ainda nos apegamos? Por que que palavras como, você nunca vai vencer, seu casamento não vai dar certo? Por que que essas palavras ecoam tanto na nossa alma? Por que é que acreditamos tanto nessas coisas? Afinal, a palavra de Deus não diz isso sobre nós. Talvez você chegou aqui frustrado, perdendo algo, passando pelo vão das suas mãos e falando, puxa, tudo aquilo que eu conquistei está passando pelas minhas mãos e eu não tenho mais. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Um decreto que os teus olhos veem eu perdi, mas existe um decreto celestial dizendo que você é mais que vencedor. Amém? Existe uma palavra já liberada há mais de 1000 anos atrás, que nós somos mais que vencedores. E como é que nós iremos viver isso? Precisamos mudar as raízes da nossa alma. Precisamos mudar as raízes do nosso coração. Precisamos mudar a essência da nossa natureza e não nos apegarmos tanto às coisas dessa terra. Sim, é necessário vivermos nessa terra como se não fôssemos daqui. É necessário eu e você contemplarmos essa terra sem ter o coração nela, porque aqui é um lugar de passagem. São palavras confusas, até mesmo absurdas para o seu coração, porque você queria uma direção mais humana para você. Mas eu não vim aqui falar de humanidade. Humanidade você pode buscar em qualquer outro lugar. Eu vim aqui debaixo de uma autoridade de Deus liberar algo celestial. Ou nós vivemos conforme o mundo celestial, vivendo o sobrenatural, ou vamos continuar emitindo um decreto na nossa vida que nos paralisa. Mas eu entendo que você saiu da tua casa para vir aqui hoje, para receber decretos do céu, para viver o sobrenatural, para o paralítico andar, para onde não tem dinheiro entrar, para onde há escassez, há prosperidade, aonde há enfermidade, há saúde, aonde há doença, Deus estabelecer a tua graça. É tempo de vivermos a graça de Deus, é tempo dos milagres se manifestarem diante dos nossos olhos, é tempo de se entregar ainda mais. É tempo de nos entregarmos ainda mais e deixar Deus fluir, deixar Deus manifestar, deixar Deus fazer. Porque afinal, tudo vem dele e volta para ele. Nós olhamos no livro de Jonas, um decreto que havia estabelecido sobre a cidade de Nínive. Primeiro Deus chama Jonas, depois você pode entrar, não vou ler todos os versículos, mas em Jonas, no livro de Jonas, conta a história do chamado que Deus dá a Jonas. Jonas vai para Nínive, porque eu preciso que você pregue para aquela cidade. Jonas se desvia, vai para o navio, quer ir para Tarsis, mas Deus recalcula a rota de Jonas, mesmo sem ele querer, mesmo sem o coração dele estar pronto, porque afinal, quando nós estamos nos lugares errados, nós geramos tempestades. Então você toma muito cuidado com os lugares onde Deus te coloca, onde você está, melhor. Porque às vezes você pode estar causando uma tempestade, e aí Deus vai recalcular a tua rota, para que as pessoas ao seu redor não sofram, como aqueles marinheiros estavam no meio de um navio, e tanta tempestade veio porque Jonas estava no lugar errado. Mas volta aqui, Jonas estava no lugar errado, Deus lançou ele no mar, recalculou a rota de Jonas, e jogou Jonas para Nínive. Jonas foi para onde ele tinha que ir, Jonas chegou aonde ele tinha que chegar, que era o chamado de Deus na vida dele. E quando ele chegou lá, Deus deu um decreto. E esse decreto está lá em Jonas 3, no capítulo 3, a partir do versículo 4. E ele fala que Deus deu 40 dias para a cidade ser destruída. O decreto era, em 40 dias eu vou destruir tudo. Jonas chegou com uma missão arriscada. Sabe por que arriscada? Porque os profetas, o povo que vivia em Nínive, haviam matado os profetas numa geração passada. E um dos motivos que Jonas não queria ir para Nínive era justamente esse lugar. Porque afinal, se anteriormente os profetas haviam sido mortos, quem seria ele lá no meio de Nínive? Jonas temia
ser morto ali ao pregar a verdade, ao pregar a voz de Deus. Por isso ele foi para o outro caminho. Sabe o que está acontecendo com a geração? Tem medo de falar a verdade, tem medo de esconder no que acredita, tem medo de falar que homem é homem, mulher é mulher, tem medo de falar sobre casamento, tem medo de falar sobre filhos, tem medo de falar sobre essência, tem medo de falar sobre renúncia, tem medo de falar sobre entrega. Por quê? Porque a geração é corrupta, a geração não quer ouvir essa palavra. Mas eu quero liberar sobre a tua vida que se você estava com Jonas perdido, Deus está recalculando a tua rota e vai te lançar no lugar que você precisa estar, porque a mensagem que Deus entregou para você, Ele está te capacitando para entregar. Abra a tua boca e libere essa mensagem, porque é Ele que vai fazer, é Ele que vai transformar e é Ele que vai curar toda uma geração. Toda uma geração. Você pode querer se poupar de algumas dores, mas lembre, grava bem isso que eu vou dizer. Você pode até querer se poupar de algumas dores, mas você não vai conseguir poupar o peso que vai recair sobre uma geração se você não fizer o que Deus te pede. Isso é sério. É sério, sabe por quê? Porque a gente poupa uma dor momentânea que é da nossa natureza, mas uma geração que não viveu aquilo que nós vivemos vai viver o reflexo disso. Jonas, ao querer fugir, ao querer ir para outro caminho, quando ele pisa em Nínive, Deus falou, 40 dias. Você tem 40 dias. Fala para ele que eles vão ser destruídos. É 40 dias. E a Bíblia diz que existia esse decreto. Deus falou, é 40 dias. Queridos, 40 dias a gente começa a riscar no calendário, sim ou não? É 40 dias. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? 40 dias a Bíblia diz que Deus falou que iria destruir Nínive. Aí Jonas deve pensar, puxa, eu vim aqui para falar que o Senhor vai destruir todas as coisas? Podia nem ter vindo, o Senhor já só destruía, não é? Deus ia lá fazer alguma coisa e destruir a Nínive, mas não, Deus mandou um profeta. E nós somos como profeta nessa geração. Deus tem o poder de fazer tudo sem a gente. Ele tem o poder de fazer tudo sem a gente, mas Ele nos criou com esse objetivo, de termos um relacionamento com Ele e através do nosso relacionamento com Ele, conduzirmos uma geração, conduzirmos um povo, conduzirmos uma nação. Um povo que a gente não consegue mensurar o tamanho de alcance que vai ter. E aí quando Jonas chega lá em Nínive, ele começa a pregar. E a Bíblia diz que houve um arrependimento no coração daquele povo. O arrependimento, querido, não é uma dor. E você precisa entender isso. Que o arrependimento não é uma dor que eu sinto por algo que eu fiz errado. O arrependimento, sim, vai gerar dor, mas é uma mudança de hábito completa e significativa perante a palavra de Deus para que você prove aqui nessa terra que você não é mais a mesma pessoa. O arrependimento é abster-se completamente daquilo que você pensava, fazia ou fez ou deixou de fazer. O arrependimento é tirar tudo daquilo que lhe restava do passado e caminhar de uma forma diferente no futuro. E foi exatamente isso que Nínive fez. Nínive, através do arrependimento, a pregação do evangelho. Então veja bem, Jonas tinha um medo de ir até lá. Por causa do medo de Jonas, toda uma geração podia ser perdida. Mas por causa daquele posicionamento que ele teve de ir até lá, querendo ou não, fazendo ou não, desejando ou não, toda uma cidade foi salva. A mensagem de um profeta amedrontado, porque se você pega a história de Jonas, a história de Nínive lá do passado, você vê que eles haviam já massacrado profetas. É mesmo que eu chegar aqui em Piracicaba. Quando eu cheguei aqui em Piracicaba, muitas histórias chegaram para nós. Aqui o povo não gosta de trabalhar. Aqui o povo não gosta de abrir as casas. Aqui o povo é assim. O povo é meio conservador aqui. O povo aqui é família, do jeitinho deles, da forma deles. Eu falei assim, não importa o que vocês estão dizendo. Eu considero cada palavra que você diz, eu considero cada palavra, mas eu vim aqui para implementar o evangelho. Eu vim aqui para pregar sobre família. Queridos, nós falamos sobre família, nós amamos família. Nós acreditamos na família ideal, a família que foi criada em Gênesis e a família que vai se firmar e vai se concluir nos últimos dias quando Jesus vir buscar a igreja. E não importa o que falaram, nós viemos aqui para pregar a verdade. Mas o povo vai sair, deixa sair. O povo vai para outro lugar, deixa ir para outro lugar. Porque quem entende a mensagem, quem está recebendo a mensagem fica. E não é sobre ficar, é sobre ser transformado, é sobre viver o sobrenatural, é sobre viver a chamada de Deus em todo o tempo. Não importa os decretos,
você está e Ele espera que você abra a tua boca da forma que Ele te pede. Eu poderia parar de pregar muitas coisas no meio do caminho por diversas vezes. Em mais de 4 anos que nós estamos aqui. Poderia deixar de falar por muitas vezes. Mas em todas elas Deus falou, você vai falar o que eu pedi para você falar. Então vamos falar. Então fale também. O mesmo Deus que me fala é o mesmo Deus que te impulsiona, fale. Fale, porque o decreto foi alterado. Por que o decreto foi alterado? Porque um homem pregou. Um homem se posicionou. E em 40 dias ele mudou o decreto daquela história, daquela cidade. Um decreto que era para se acabar. Uma cidade que era para se findar. Não existia mais propagação. Nínive seria exterminado. Mas através do arrependimento que aquele povo foi conduzido, o decreto foi alterado. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual é o peso do decreto humano que foi colocado sobre você, ou que você mesmo colocou sobre a sua história. Mas eu venho aqui te dizer que diante de um arrependimento, Deus muda o seu decreto. Deus muda a sua história. Traz vida à sua casa, traz vida à sua família, traz vida ao seu corpo físico, traz vida ao seu psicológico, através de um arrependimento. E arrependimento é falar, Senhor, conduza-me, muda-me, transforma a minha história. E foi assim que aconteceu com Nínive. Nínive foi salva. O decreto foi alterado, era um decreto de juízo. O que era um juízo? Era um decreto. É assim e acabou. É assim e acabou. Tem um outro contexto na Bíblia que Deus muda o decreto do rei Acabe. Lá em 1 Reis, no capítulo 21, conta a história do rei Acabe. E rei Acabe foi um dos reis mais profanos de Israel. Ele era casado com Jezabel. E o seu reinado foi muito profano, porque ela adorava outros deuses, matou os profetas. A história de Elias que nós já conhecemos é sobre o reinado do rei Acabe. Um homem que a Bíblia diz que ele ouvia tão somente aquilo que estava no coração da sua esposa. E o problema não era ouvir a esposa não, homens. O problema dele era porque a esposa dele carregava outros deuses na sua história. Ele não. Ele tinha uma geração bendita e que ele poderia seguir, mas ele decidiu e escolheu seguir a voz do profano. E aí ele ouvia a voz da sua esposa, que adorava outros deuses, e seguiu todas as instruções conforme outros deuses. Israel acabou sendo tomado com aquilo que era profano. A Bíblia conta em 1 Reis 21, de que ele teve eu falo que é um mimo, uma manha de um homem adulto, sabe? Ou uma mulher adulta, você pode se olhar para isso, mas a rei Acabe era um homem. Ele acordou um dia olhando para o lado e falou, a vinha de Nabote. A vinha era a produção de vinho, de uvas ali, de Nabote, que ficava ao lado do rei, do castelo do rei. E ele olhou para aquilo e ele falou, uau, eu quero essa vinha. Resumidamente, fez uma manha, a esposa dele burlou tudo, fez um decreto de matar Nabote. Nabote morreu. E Deus declarou um decreto de morte sobre a vida de Acabe. Porque Deus não deixa injustiça. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você está se sentindo injustiçado, não é sobre o que você sente, mas se sobre a sua história tem uma injustiça validada, descansa seu coração. Deus faz a justiça por você. Passe o tempo que passar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10. Gente, eu esperei 14 anos. Mas Deus fez justiça em meu favor. E assim Ele fará sobre a sua história. Pode ser 1 ano, pode ser hoje. Porque é hoje que Ele está mudando o decreto. É hoje que Ele está mudando o decreto. Houve uma injustiça por Nabote. E pela injustiça exalada em Nabote, o rei Acabe recebeu um decreto. Um decreto do quê? De morte. Mas sabe o que ele fez? Um cara que o seu governo no geral não era bom. Mas a Bíblia diz que quando ele recebeu um decreto de que a morte estaria sobre ele porque ele foi injusto com Nabote, a Bíblia diz que ele se humilhou. Está lá, depois você pode ler. A Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus. E Deus adiou o decreto. Tem coisas que Deus não vai mudar, mas Ele vai adiar. Porque existe uma oportunidade de eu e você sermos transformados. Deus conhecia o coração de Acabe. Deus conhecia a história de Acabe, mas ainda assim, perante uma humilhação, não há um coração humilhado diante da presença de Deus que Deus resista. Todos aqueles que se humilham perante a mão de Deus, Deus há de exaltar no tempo certo.
Acabe teve a oportunidade de ser restaurar todo o seu reinado, mas lá na frente ele cometeu os mesmos erros. Que a nossa história não seja uma mudança de decretos temporário, para que lá na frente veremos colher outros frutos, mas que nos faz pensar se nós não devemos cometer situações, porque Deus é um Deus que muda, Ele não vai deixar de fazer o que Ele vai fazer por causa de um momento da nossa alma, por causa de situações da nossa vida. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele faz muito mais na minha e na sua vida, e Ele te separou para estar aqui hoje, para mudar um decreto sobre a sua história. Há um decreto novo sobre a sua vida, queridos, há um decreto novo sobre a sua casa. Nenhuma condenação é definitiva. Quando existe um arrependimento na nossa casa, talvez você se sente culpado por o quê? Pelo que eu fiz. Quando que você fez? Se arrependa de verdade, tira esse peso de condenação e deixa a graça de Deus emanar sobre a sua vida. Deixa essa verdade de Deus emanar sobre você. Um outro momento que Deus muda o decreto, e era um decreto de morte, era um decreto de fim, era o rei Ezequias. Rei Ezequias, lá no livro de Isaías, no capítulo 38, conta a história do rei Ezequias, de um reinado que ele teve, e a Bíblia diz que lá no capítulo 38, esse eu quero ler com você, no capítulo 38, a partir do versículo 1, diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de seus antepassados, do seu antepassado Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentei 15 anos à sua vida, e eu livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Eu defenderei essa cidade. Eu não sei qual o decreto que você recebeu. Talvez o decreto da sua história seja um decreto de morte, um decreto de fim, porque a morte nada mais é do que o fim das coisas aqui nessa terra, a passagem para outras coisas. E Ezequias tinha um decreto de fim. Fim do quê? Da sua própria vida. A sua história ia acabar ali. Era para ele começar a se despedir, porque Deus disse: põe a tua casa em ordem, arruma as coisas. Deus sempre vai dar a chance de a gente arrumar as coisas na nossa vida, antes de um fim chegar. Antes de um fim chegar, Ele sempre vai nos dar uma oportunidade de você colocar a casa em ordem, de você ajustar as coisas para que você encerre os ciclos bem. Porque nós temos ciclos na vida. Nós temos ciclos que se encerram e ciclos que se iniciam, e há coisas que só vão começar novas se nós finalizarmos aquelas que ficaram para trás. E Deus chama Ezequias e fala: põe a sua casa em ordem. Mas Ezequias chora amargamente, diz a palavra. Ele se arrepende mais uma vez. Como os demais se humilharam, se arrependeram, se arrepende mais uma vez. Mais uma vez que eu me refiro aos contextos de Deus mudar os decretos. Ele se arrepende, e ao se arrepender, Deus muda um decreto. E Isaías volta até ele. E olha que interessante, quando ele volta a dar a resposta, porque o mesmo Deus, o mesmo profeta levantado para falar da morte, foi o mesmo profeta que falou da vida. Então Isaías foi falar: você vai morrer, põe a casa em ordem. O mesmo profeta foi dar a resposta. E olha como ele cita, que me chama muita atenção. Ele fala assim: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Consegue entender como a voz da nossa geração ecoa? Deus, Ele honra tanto a geração, que nós vemos no Antigo Testamento quantas e quantas. Na última terça-feira que eu ministrei aqui, eu falei sobre a promessa que foi guardada por causa da geração. E mais uma vez nós vemos Deus mantendo a sua fidelidade de geração e chegando até Ezequias dizendo: ó, por causa do seu antepassado Davi, ou melhor, eu sou o Senhor. Senhor de quem? Do seu antepassado Davi. Usando como referência um ponto principal que era Davi. E aí ele fala: eu vou acrescentar mais 15 anos da sua vida e vou livrar você e toda a cidade do rei da Síria. Deus mudou o decreto de Ezequias, deu vida a ele, deu a oportunidade de ele mudar e de transformar aquilo que estava diante das suas mãos. Tem coisas que Deus vai mudar o decreto, mas Ele vai fazer com que eu e você se movimente dentro do decreto. Por quê? Veja bem,
Nós não começamos no início da palavra falando que a nossa vida, a nossa alma começa a liberar decretos? Então eu tô mal, hoje eu não consigo. Cada palavra lançada que você acha que você está lançando ao vento, qualquer contexto que pessoas liberam na sua direção de fracassos, de paralisação, isso gera um decreto. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, da mesma forma que ele altera o decreto, ele dá uma autoridade para você pisar com os decretos novos. Ele faz você caminhar com os decretos novos. Ele faz você andar em fé. Por quê? Porque Deus não se move pelas nossas emoções. Deus se move pela fé. Pela fé que você tem, pelo decreto que foi alterado. O decreto foi alterado, mas a fé é ativada. O decreto foi liberado, mas a fé é ativada. Hoje Deus está alterando o decreto, mas está ativando a tua fé. Ele está mudando o teu decreto, mas está ativando a tua fé. A tua fé nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter coragem, ousadia de falar o que precisa falar, de pregar o que precisa pregar, de confrontar o que precisa confrontar, de amar quem precisa amar, porque Deus está mudando o teu decreto e está acrescentando fé sobre a sua história. Aí ele diz: ande, caminhe sobre a minha palavra, ande sobre a minha palavra. Ela vai iluminar o teu caminho, ela vai dar paz ao teu caminho, ela vai dar saúde ao teu caminho, porque eu sou o Deus que te guia. Esse é o Deus que te guia, esse é o Deus que te separou, esse é o Deus que te chamou, esse é o Deus que está entregando uma mensagem sobre a tua boca e está alterando o seu decreto no dia de hoje, em nome de Jesus. Está mudando. Oh, Espírito Santo. Deus muda decretos em favor do povo. Tem decreto que Deus vai mudar da sua história por causa de um povo, não só por causa de você. Mas a sua atitude vai movimentar a transformação da vida de outras pessoas. Eu entendo que a nossa vinda para Piracicaba foi isso. Foi um clamor de um povo que precisava de um respiro. Porque o que mais ouvimos quando nós chegamos em Piracicaba era: você é resposta nas nossas orações. Você é resposta nas nossas orações. Vocês são resposta. Eu falei: amém. Se é resposta, então vamos viver a resposta. Vamos viver a resposta. Foi um clamor de um povo. Um clamor de um povo que movimentou e que desejou ser restaurado, que precisou sair de um caminho, de um aprisionamento espiritual que caminhava. E que ao chegarmos, ao emanarmos uma palavra que não tem a ver conosco, não tem a ver com o nome, não tem a ver com a estrutura, não tem a ver com nada que nós carregamos humanamente falando. Tem a ver com o que a presença de Deus decreta e tem a ver com aquilo que Ele derrama sobre a nossa vida. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor, mas tem a ver com aquilo que Deus derramou através de tudo isso. E aí Deus foi fazendo. E o decreto foi alterado como? Porque o decreto era: estamos morrendo espiritualmente. Era assim que a gente ouvia: estamos morrendo espiritualmente. Eu não estou dizendo que a cidade toda era assim, tá, gente? Mas é o que a gente ouvia. É o que a gente ouviu: estamos morrendo espiritualmente. Falei: então vamos viver. Vamos viver espiritualmente. Como que se vive espiritualmente? Arrependendo. Como se vive espiritualmente? Servindo. Como que é servir? É amando, é tolerando, é respeitando as pessoas, é servindo como Jesus serve. Precisa fazer isso, precisa amar. Você ama. Precisa amar. Você está pronto para se entregar? Você está pronto para servir? É assim, esse é o caminho. Esse é o caminho ao qual Jesus nos apresentou, de um caminho de paz, um caminho de onde prega o evangelho. É simples, não é difícil, é simples. Aquilo que é simples, nós precisamos dar o pé e Deus, a gente dá o passo e Deus, a gente dá o passo e Deus, Cada caminhada que nós vamos dando, Deus vai agindo, porque a caminhada é simples, mas existia um decreto no povo, de alguma forma as vozes eram: estamos parados, a nossa vida espiritual não vai. Depois que nós chegamos, queridos, um novo movimento chegou nessa cidade. Não importa se essas cadeiras estão todas cheias, mas eu tenho convicção de que a mensagem que Deus ecoou da minha boca foi entregue. E muitos passaram e foram, e que vão mesmo, porque Deus envia pessoas não para ficarem, mas para ir e pregar o evangelho. Mas o decreto foi mudado, o decreto de morte espiritual foi mudado, porque agora a vida, as igrejas estão enchendo, as igrejas estão ampliando, mais pastores estão de pé, e é para isso que Deus nos chama, querido, para que o evangelho seja pregado, os decretos sejam mudados, e Deus muda os decretos para alterar e para que o seu povo viva a plenitude. O povo é cansado, o povo não faz, o povo é assim.
gente a isso, queridos. Ninguém vai oprimir ninguém, mas o evangelho por si só vai ter as suas dores. Mas o decreto foi mudado, a história foi mudada, e meu coração tem muita gratidão por tudo que nós fizemos e fazemos aqui nesse tempo. Porque eu não preciso ver uma cadeira cheia para ter certeza daquilo que Deus derramou sobre mim. E isso serve de inspiração para você, que às vezes você está achando que Deus, a forma de evidenciar o que Deus está fazendo na sua vida é ver os milagres palpáveis diante da sua mão do jeito que o mundo conta. Toma muito cuidado, porque você às vezes está desvalorizando o que Deus está te dando porque você não está vendo do jeito que você queria ver. Tem gente achando que o fruto do ministério, de êxito, é a igreja cheia. Eu não estou dizendo que igreja cheia também não é fruto de ministério. Está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Mas na minha história eu tenho essa convicção. E você precisa ter essa convicção de que muitas coisas você não vê o fruto da forma que você deseja. Mas Deus está fazendo através da sua vida. Deus está fazendo. Porque uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que se humilha, não tem como. O evangelho se manifesta, a verdade se manifesta. É tempo certo para as coisas acontecerem. E que coisas? Quem diz que igreja gigante são as melhores igrejas? Tem milhares de lagoinhas, tem centenas de lagoinhas no mundo. E nós somos uma das 10 primeiras, o número do ranking, vou colocar de 20, um ranking de 20 igrejas maiores da Lagoinha Global. Só para você ter ideia de quantas lagoinhas pequenas existem em todo o mundo. E isso diminui o nível da igreja? Jamais. É o chamado de Deus a cada um. É o chamado de Deus a cada um. E assim como nós temos a convicção, você precisa ter a convicção daquilo que Deus te chamou, dos decretos que Ele está emanando através de você. Não caia no seu próprio entendimento de achar, não, vamos para lá, vamos para cá, agora eu volto, agora eu vou. Não vá no movimento do mundo, queridos. Vá na voz do que Deus está te dando. Se Deus te deu uma voz, vai. Se Deus não te deu, permanece. Permanece. Os decretos vão ser mudados na onde nós estamos, no fluxo de ouvir a voz de Deus. Os decretos não são mudados em qualquer lugar não, queridos. Porque Jonas não pôde ir em qualquer lugar. O lugar de Jonas era Nínive. Tarsis virou uma desgraça. O caminho, não chegou nem em Tarsis, o caminho já foi tortuoso. Por isso que eu falo muito, Deus tem um lugar certo para você. Esther foi uma mulher que se posicionou no lugar certo. Qual era o lugar certo? Hostil. Foi morar no reinado do rei. Quem era o rei? O rei Artaxerxes. Xerxes, enrolei a língua. O rei que não acreditava em Deus, não colocava o Deus de Israel como um Deus prioritário, ao contrário. O seu próprio serviçal falou assim, vamos matar todos os judeus. Vamos exterminar os judeus da terra. Isso aí já é lá de trás, hein? Lá da Bíblia. Alguém pegou a ideia da Bíblia? Matou os judeus depois. Mas a Bíblia diz que ali estava Esther. A gente, no dia de hoje, não quer mais ir para lugar ruim. A gente não quer pisar em ambiente que o evangelho não é altamente pregado. A gente não quer pregar, a gente não quer estar nos lugares onde tem pessoas que pregam outras fés, que proferem outras políticas. A gente só quer estar no meio do ajuntamento movimentacional gospel. É ou não é? Aonde tem um movimento gospel, vamos! Aonde tem uma alegria, o show, vamos! Aonde Esther estava? Onde Esther estava? Cadê as Esther desse tempo? Cadê os homens e mulheres que se levantam e que se posicionam para ir em lugares como esses? Porque se não tiver Esther, querido, não vai ter salvação dos judeus. Se tiver todo mundo no movimento, não vai ter salvação. Porque se todo mundo tivesse ali se massageando no próprio agrado, não teria alguém que se levantasse para mudar um decreto. Mas eu quero liberar sobre a tua vida que você não saiu da tua casa em vão. Você veio aqui para ouvir essa mensagem, para que você se posicione e demita os decretos no lugar onde você está. Não importa se há medo, não importa se no seu meio tem prostituição, se tem angústia, se tem palavras profanas. Deus levanta você neste lugar para ser a boca profética, para ser aquela que jejua, aquele homem que se posiciona, aquele que diz aqui não, aquele que diz aqui sim, para que o Senhor altere o decreto de uma geração e aonde havia morte, passe a ter vida, vida e vida em abundância. É vida em abundância que Deus nos chamou para ter, queridos.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele diz assim, nenhuma delas. Tudo pode ser lícito para mim e para você. O que é lícito? Tudo pode ser bom. Tudo pode ser legal. Mas nem tudo te convém. Nem tudo vai te fazer bem. Pode parecer legal, mas não vai fazer bem para você. E se não vai fazer bem para você, você pode escolher arriscar, ou você pode escolher e já dizer, não, isso não me convém mesmo. Eu não vou me deixar dominar por isso. Eu não vou me deixar dominar por essa onda do mundo, ok? Aonde que é do mundo? É dentro das igrejas? É fora das igrejas? Sim, Deus me chamou muito para pegar para crente. Eu prego para crente mesmo. E você não é crente, você vai ficar crente já só de ouvir aquilo que eu estou falando. Já se tem certeza que vira crente. Porque nós somos chamados a emitir uma palavra de voz verdadeira, de voz sincera. Tudo pode ser lícito no meio dos crentes. Tudo pode ser. Pode assim, pode. Mas é só hoje, eu me arrependo e mudo. Pode nada. Porque são essas pequenas coisas que estão roubando as pessoas de estarem sentadas nas cadeiras e posicionadas em lugares que elas deveriam estar. Não é verdade? São essas coisas que escondem o crente de ser ousado e se posicionar diante de uma pessoa que prega o contrário. É o pecado. Pecado escondido. Porque se a gente não tem pecado escondido, a gente não tem medo de se posicionar. Vou jejuar, o decreto vai ser mudado. Eu não tenho medo de dizer não, aqui não. Mas você vai ser assim dura? É claro que eu vou. Eu não vou brincar de pecado, eu não vou brigar, eu não vou passar a mão. Porque a partir do momento que eu sei, a verdade precisa vir à luz. A verdade precisa ser brotada. A manifestação de Deus precisa vir. E nós precisamos ser essas pessoas. Mas eu vou chatear. Irmão, tem uma forma de falar. E até que a melhor forma de falar, às vezes as pessoas vão te chatear. Escuta Jesus falar. Quanta gente não gosta dele. Não é? Quanta gente não gosta dele. Continua não gostando. E tem gente mudando o jeito dele falar. Tem gente achando que ele podia pregar de um jeito ou de outro. Mas Deus está nos levantando para isso. Porque Esther estava ali no castelo do rei, reinando junto com o rei, profano. Mas ela fez algo necessário para mudar a história de uma geração. Se ela não estivesse ali, não havia mudado os decretos. Por isso que eu quero garantir para você e quero declarar, profetizar sobre a tua vida, que aonde você está, Deus está te levantando para mudar decreto de uma geração. Há um povo que vai ser salvo por causa de você. Você não vai ser egoísta. Você não vai ficar preso nas suas dores. Mas hoje você vai sair daqui com fé, com ousadia e com coragem. E vai pregar a verdade de Deus. Não vai negar de onde você veio. Não vai negar o Deus de Israel. Não vai negar a verdade de um futuro que Ele vem nos buscar. Porque essa é a verdade que se estabelece sobre você. Eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus muda os decretos. Deus altera os decretos pelo posicionamento que eu e você temos. E é um posicionamento feroz. Você não precisa ser brava, falar bravo, mas você só precisa ser certeiro. Tem pessoas que são mais brandas na forma de falar. Fala mais baixo, né? Tem gente que fala mais devagarzinho. Mas aquilo que é aquilo que não é, não é. Você não precisa ser igual a mim, do jeito que eu falo. Você pode ser do jeito que você é. Simplesmente não faça um pacto com o erro. Seja a boca de Deus. A consequência do que nós estamos vivendo de forma política é uma consequência disso. Nos calamos para não nos machucar. Nos calamos para não nos ferir, não é? Nos calamos para não sermos excluídos. Nos calamos porque senão seríamos abandonados. Nos calamos porque senão as pessoas vão falar mal da gente. Nos calamos e assim vai indo. Nos calamos porque ai que dó. Nos calamos porque ai. Nos calamos porque ai. E os ais foram chegando e os decretos foram virando. E foram virando os decretos nessa terra. A terra está ferida. A terra está machucada. Há sangue clamando nessa terra. Ei, mas eu vejo profetas aqui neste lugar. Homens e mulheres que estão sendo abastecidos, que estão sendo posicionados, porque eles não vão deixar a terra clamar, mas vão ser um remédio através
os seus decretos na sua história. E o seu decreto está alcançando uma geração. Você que crê, fique de pé no seu lugar. O inferno treme.